Na América Hispânica, governos autocráticos estão presentes em todos os livros de história, mas o regime que Alfredo Stroessner presidiu no Paraguai é único em seu gênero. Trata-se do governo de maior duração na América do Sul até hoje, com uma permanência de quase 4 décadas. Alfredo Stroessner foi o indiscutível dono do curso histórico do Paraguai. Um país com uma história convulsa como o resto da região, que diante do caos político encontrou no gendarme forte o marco que marcaria um antes e um depois na evolução daquela nação. Hoje vamos conhecer uma história sem desperdício, a vida do general Alfredo Stroessner e seus 35 anos de ditadura no Paraguai. Fala Reinaldo Carrilho, isto é a Nova Enciclopédia, e convido vocês a nos deixarem saber suas impressões nos comentários, a ativarem o sininho para receberem as notificações do canal e a nos apoiarem no nosso Patreon, que podem encontrar abaixo deste vídeo. Alfredo Stroessner nasce em 1912 em uma família variada. Por um lado, sua mãe vinha de uma família de boa posição econômica de ascendência espanhola e, por outro, seu pai foi um dos primeiros imigrantes alemães que chegaram ao Paraguai no final do século XIX. Juntos fundaram uma cervejaria que serviu como suporte econômico para o cuidado do jovem Stroessner. Durante sua adolescência, Alfredo se interessou pelo mundo militar e, aos 17 anos, seu tio o ajudou a ingressar no exército paraguaio, onde logo subiria ao posto de tenente, mostrando bons dotes de talento e liderança. Enquanto crescia, Stroessner testemunhava a conturbada realidade política do Paraguai. Com apenas 20 anos, o jovem militar é enviado para a Guerra do Chaco para defender no fronte a soberania paraguaia em uma disputa territorial com a Bolívia. Seu batismo de fogo foi na batalha pela recuperação do Fortín Boquerón, que desencadeou uma série de combates sangrentos que se prolongaram por 3 semanas. A guerra terminou em julho de 1935, com 60 mil baixas do lado boliviano e 30 mil baixas do lado paraguaio. O bom desempenho paraguaio em termos militares acelerou o crescimento de Stroessner no exército, pois nos anos seguintes progrediu por todo o escalão até se tornar oficial do Estado-Maior em 1945. O Paraguai começa seu processo de independência no início do século XIX e se formaliza finalmente em 1842. A partir daí teve um desenvolvimento similar ao de muitos países da região, marcado por guerras externas e internas e por abruptas mudanças de governo que não conseguiam uma estabilidade duradoura, com o tradicional choque entre conservadores e liberais e breves períodos de desenvolvimento econômico. Em 1887 é fundado o Partido Colorado, que agrupava as tendências nacionalistas e conservadoras. A este partido se juntaria mais tarde Alfredo Stroessner. Não é até 1924 que no Paraguai se consegue no século XX que 2 governantes seguidos completem sem altercação seus períodos presidenciais. Voltando a Stroessner e a 1935, com o fim da Guerra do Chaco entre Paraguai e Bolívia, abre-se um período muito convulso politicamente para o Paraguai. Desde 1935 a 1954, quando Stroessner assume o poder, haveria no Paraguai pelo menos 10 presidentes, numerosos golpes, uma ditadura de 8 anos e uma guerra civil, que mencionaremos mais adiante, com dezenas de milhares de mortos e exilados. Era o clamor de muitos paraguaios que acabassem as eternas intrigas e as mudanças permanentes de comando. Durante este tempo, Stroessner também conhece quem seria sua esposa e primeira-dama, a professora Elígia Mora, também lembrada como Elígia Stroessner. Com ela, manteria um longo casamento do qual nasceram 3 filhos, mas secretamente teve vários relacionamentos extraconjugais com diferentes mulheres, gerando cerca de 30 filhos fora do casamento. Já como oficial do Estado-Maior desde 1945, ocupando um posto importante nas Forças Armadas, Alfredo Stroessner esteve envolvido em outro conflito violento no Paraguai, mas desta vez de caráter interno. Para 1947 estoura a Guerra Civil Paraguaia. O governo, que então era presidido pelo mandatário Eugênio Morínigo, um militar apartidário, havia decidido formar um governo de coalizão com diferentes setores políticos para garantir, assim, a estabilidade de seu regime. Entre os partidos reunidos na coalizão estava o histórico Partido Colorado,
a longeva agrupação política a qual pertencia Alfredo Stroessner. Mas a aliança durou até que o Partido Concentração Revolucionária Febrerista foi deslocado do governo, o que detonou uma revolta de seus partidários para conquistar o poder. Nesta revolta, que logo se tornou uma guerra civil, o governo e o Partido Colorado tiveram que enfrentar liberais, comunistas, social-democratas, independentes e um setor das Forças Armadas unidos contra eles. Alfredo Stroessner desempenha um papel protagonista na luta contra os subversivos. Apoiado também com armamento enviado pelo governo de Juan Domingo Perón, Stroessner e o resto dos oficiais leais ao governo conseguem sufocar a rebelião cercando os rebeldes. Embora a duração da Guerra Civil tenha sido efêmera, o desfecho do conflito marcou um marco histórico importante na vida de Stroessner e do país. Por um lado, o Partido Colorado consolidava sua hegemonia na política paraguaia. E por outro lado, a adição de Stroessner ao governo de Morínigo e sua filiação ao Partido Colorado o levariam às altas esferas do poder, onde estaria a apenas alguns passos de se tornar o novo governante dos paraguaios. Mas ainda faltava um caminho a percorrer. A Guerra Civil resultou em maior instabilidade política e agitação social. As Forças Armadas haviam sofrido inúmeras baixas e as lutas internas pelo poder continuavam com maior força. O maior beneficiado da guerra havia sido o Partido Colorado, que já era o único partido com o qual o vitorioso presidente Morínigo estava disposto a governar. A possibilidade parecia próxima, após 40 anos, de que a presidência fosse ocupada novamente por um membro do Partido Colorado. E de fato, foi assim. No mesmo ano de 48, através de um golpe de Estado, um político colorado foi instalado como presidente do Paraguai. Mas as brigas internas continuariam a propiciar novos golpes e novas mudanças de comando. Enquanto novos presidentes iam e vinham, o general Stroessner continuava subindo degraus na hierarquia militar. Em 1948, ele é nomeado comandante da artilharia do Paraguai. No ano seguinte, foi promovido a general de brigada, tornando-se aos 36 anos de idade o general mais jovem da América do Sul. Finalmente, em 1951, ele se torna o comandante em chefe das Forças Armadas. Stroessner era um homem muito enérgico e decidido, o que o impulsionou a continuar subindo. Em 1951, Federico Chávez governava o país, tendo assumido a presidência após a renúncia de seu antecessor. O governo de Chávez, que pertencia ao Partido Colorado, enfrentava a missão de pacificar o país da constante incerteza política e resolver os problemas econômicos que afligiam a população. Os primeiros anos de sua presidência renderam frutos. O país gozava de maior estabilidade do que antes e a economia começava a funcionar normalmente. Mas com o passar dos anos, surgiram novos problemas que mergulharam o país novamente na crise e na incerteza, e o Partido Colorado, que era sua última esperança, havia virado as costas para este governante. Nesse contexto, Alfredo Stroessner, que como um dos principais militares do país tinha tempo aglutinando apoios de forma silenciosa, decide executar como líder de um grupo de militares um novo golpe de Estado que não requereu de um único disparo. Nesse golpe, destituem o presidente Federico Chávez, nomeia-se um presidente provisório que convoca eleições e estabelece-se uma junta militar conhecida como a Junta de Governo da República. Em agosto, 3 meses depois, Stroessner assume formalmente como presidente do Paraguai. Após o golpe de Estado, a junta de governo instituída pelo general Stroessner e o Partido Colorado o nomeiam como candidato presidencial. No entanto, essas não seriam eleições normais, pois Alfredo Stroessner seria a única opção que a população poderia escolher. Sem oposição, Stroessner obtém 100% dos votos. Com o foco principal em pacificar o país e reativar a economia paraguaia, devastada, os paraguaios presenciaram o início do primeiro mandato presidencial de Alfredo Stroessner, sem esperar que sua hegemonia se estenderia por 35 longos anos, sendo eleito presidente 7 vezes seguidas em eleições onde participaram o Partido Liberal e o Partido Febrerista. Assim que chegou ao poder, Stroessner encontrou um Partido Colorado dividido e forças armadas divididas, mas aos poucos foi remediando a situação, unindo-os sob seu único comando.
A chave para entender a razão de seu governo duradouro está em como Alfredo Stroessner articulou o Estado paraguaio. A prática comum entre os regimes militares da época era fundamentar o poder do governo sobre um único pilar, as Forças Armadas. Assim agiram Marcos Pérez Jiménez na Venezuela e Manuel Odría no Peru. Mas Stroessner foi além. Além das Forças Armadas, ele adicionou outro alicerce ao seu governo, o Partido Colorado, que já tinha muita influência na política paraguaia. Essa estratégia estabeleceria uma união entre governo, Forças Armadas e partido político único com Alfredo Stroessner como líder supremo do Tridente. Após 50 anos de anarquia política, a prioridade era a estabilidade e com este tridente conseguiu-se pacificar o país de forma eficaz. Os conflitos e decisões seriam resolvidos através de Stroessner e sua pessoa era a garantidora da ordem e da distribuição de favores. Em relação à oposição, manteve uma vigilância constante sobre os outros partidos políticos, enquanto nas fileiras do Partido Colorado e das Forças Armadas realizou várias purgas internas para consolidar seu comando. Inclusive, por um breve período, desde 1958, formaram-se guerrilhas no Paraguai apoiadas também por Cuba e Venezuela, mas estas foram derrotadas. De acordo com a Comissão da Verdade e Justiça que foi criada após seu longo mandato, durante seu regime, houve quase 19 mil vítimas de maus-tratos, 337 desaparecidos e 58 executados, especialmente comunistas e sindicalistas. Além disso, estima-se que mais de 3 mil opositores tiveram que ir para o exílio. Com o tempo, Stroessner seria mais tolerante com os partidos. No campo econômico, as políticas do governo de Stroessner deram bons frutos. Stroessner também encontrava um grave quadro econômico e social no Paraguai. Durante grande parte de seu mandato, o Paraguai experimenta um período de crescimento econômico, impulsionado principalmente pela agricultura, pecuária e produção de energia hidrelétrica. Somado a altos níveis de contrabando que o Paraguai soube aproveitar por sua estratégica localização geográfica. Stroessner fomenta investimentos estrangeiros e promove grandes projetos de infraestrutura, proporcionando ao Paraguai uma base sólida para o comércio e o desenvolvimento social. Durante este período, o país vivencia a redução da pobreza e do desemprego, mas também aumento da desigualdade socioeconômica. Não foi uma política econômica liberal, mas pragmática do tipo desenvolvimentista e keynesiana, orientada a incentivar a atividade privada, mas com uma forte orientação estatal. Também foi elogiada a disciplina financeira durante a época de Stroessner e a estabilidade da moeda. No campo ideológico, Alfredo Stroessner não seguiu uma ideologia política definida. A única característica que se destacava regularmente em seu governo era o feroz anticomunismo que pregava em seus discursos, além de uma narrativa com tendência nacionalista. Sua oposição à extrema esquerda e seu compromisso em combater as guerrilhas marxistas estavam em consonância com a aliança e o apoio que recebeu dos Estados Unidos durante seu mandato, embora os próprios Estados Unidos eventualmente retirassem seu apoio e depois facilitassem sua saída. Em seu discurso, o regime apelava ao nacionalismo com insistentes referências à bravura paraguaia, demonstrada nas contínuas guerras que o país sofreu. E em torno da figura de Stroessner, construiu-se um culto à personalidade que exaltava seu patriotismo e sua liderança histórica do Partido Colorado, com seu nome presente em todas as partes do país. É com este mesmo caráter pessoal que Stroessner exerce a presidência. Tratava-se de um governo patrimonialista, em que o caudilho era o garantidor da ordem pública e, portanto, o responsável por administrar os interesses dos diversos setores paraguaios. Alguns ele ganhou por convicção, outros ele comprou, distribuiu privilégios e outros ele perseguiu. E com o passar dos anos, nas altas esferas do poder, foram construídas redes de negócios e comércio, juntamente com monopólios econômicos nos quais participavam os aliados ao governo. Entre os projetos mais destacados desenvolvidos pelo seu governo, um dos mais lembrados é a represa de Itaipu. Construída em colaboração com o Brasil, esta impressionante obra hidroelétrica, localizada no Rio Paraná, tornou-se uma das maiores geradoras de energia do mundo e continua sendo uma fonte importante de eletricidade para o Paraguai e Brasil. Da mesma forma, seu governo executou um vasto plano de viabilidade
que incluiu a construção de muitas estradas, pontes e sistemas de transporte que otimizaram a conectividade e facilitaram o comércio dentro e fora do país. Por outro lado, para aproveitar a tríplice fronteira com Brasil e Argentina, o governo de Stroessner promoveu o desenvolvimento da Cidade do Leste, localizada no extremo oriental do país. Desde o seu vertiginoso descolamento econômico na década de 70, a cidade é um importante centro comercial e de negócios para a região, atraindo turistas e comerciantes de todo o mundo. Atualmente, supera as cidades da Argentina e do Brasil, que também estão localizadas na região da Tríplice Fronteira. O governo de Stroessner também conseguiu um importante volume de construção de moradias para a população mais desfavorecida nas áreas urbanas. Isso incluiu a construção de bairros e projetos de urbanização. Apesar de sua origem conservadora, as relações de Stroessner com a igreja não foram muito boas, em grande parte devido à oposição pública que o clero paraguaio manifestou regularmente contra seu governo desde o início. Este conflito entre Stroessner e a igreja atingiu pontos críticos nos anos 60 e 80. Por sua vez, sua política externa e sua relação com o resto dos países foram guiadas pelo anticomunismo da Guerra Fria. No Paraguai, receberam asilo membros proeminentes de governos que tinham em comum o anticomunismo. Oficiais nacionalsocialistas alemães foram protegidos após a Segunda Guerra Mundial, assim como Perón quando foi derrubado, Somoza quando foi destituído e outros líderes de renome. O Paraguai passou por uma mudança substancial durante os 35 anos de governo de Stroessner, com as sombras e luzes que esse regime possa ter tido. Antes de Stroessner, o Paraguai era um país devastado pelos conflitos internos, prevalecia o caos e a instabilidade política, e a economia dizimada por esses problemas estava estagnada no atraso. Décadas após o golpe de Estado de 1954, o Paraguai era outro país, com as guerras políticas aplacadas e uma economia pujante. E esse progresso material e social veio com o custo de um regime disposto a usar a violência para a estabilização política, bem como distribuir favores de forma discricionária, como tem sido prática comum de qualquer governo em qualquer parte do mundo, em qualquer época. Agora, na década de 80, o Paraguai começava a experimentar um estagnamento em seu crescimento. Depois de 3 décadas, a imagem pública de Alfredo Stroessner se desgastou e o clima político estava mais inclinado para o retorno de um sistema democrático, somado à pressão de poderes estrangeiros que tinham a política de implantar democracias eleitorais em todo o mundo. A mudança não vinha apenas da oposição, mas também dos Estados Unidos, que haviam sido seu maior aliado durante suas 3 décadas no poder. Com a chegada de Ronald Reagan à presidência, a política externa americana decidiu retirar seu apoio ao regime de Stroessner, e assim, seu governo foi perdendo força no país. Todas essas circunstâncias levaram ao fim de seu longo governo após 7 reeleições presidenciais. Em 1989, com o apoio dos Estados Unidos, o general Andrés Rodrigues liderou um golpe de Estado que depôs Stroessner. O ex-ditador foi detido e exilado para o Brasil, onde viveria o resto de seus dias até sua morte no ano de 2006. Até hoje, o Partido Colorado continua sendo hegemônico na política do Paraguai, o que é atribuído como um de seus legados na história do país. Stroessner marcou como ninguém o século XX paraguaio. Alguns ainda comemoram seu aniversário e o veem como o único homem que foi capaz de trazer paz e ordem pública ao Paraguai, enquanto que muitos reduziram sua imagem a de um tirano violento que semeou terror e corrupção no país. O que a história mostra é que violência e paz, antes de serem opostos, têm sido mais complementares um do outro em regiões com tendências à anarquia e à desintegração. Falou Reinaldo Carrillo, espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar este material nas suas redes sociais, dar um like, deixar seus comentários e nos apoiar no nosso Instagram e no nosso Patreon. Até a próxima e que Deus os abençoe.